Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, valeu. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem? Como estamos? Bem? Tudo bem? Tudo bem. A gente fala que tá tudo bem, que tá tudo mais maravilhoso, porque a palavra tem força, hein? Verdade. A gente vai falando que tá tudo ótimo para ver se pega. Vai que pega, vai que a coisa melhora, não é? Bora lá, lindezas. Ânimo, ânimo, galera, que nós vamos vencer esse corona do inferno. Vamos brilhar nesse Enem. E hoje a gente começa conteúdo novo. Nós vamos migrar de Roma para a Idade Média. Quem aí curte Idade Média? Fala que curte, gente, não tem problema. Pode mentir para a prof. O Lucas falou que ele curte, estou vendo aqui no chat. Aê, Lucas, boa! Vamos começar a falar de Idade Média hoje, combinado? E estamos dando já um passo importante, já avançando bastante no nosso conteúdo para a gente entrar em Idade Média. Eu vou já bem direta hoje, bem objetiva. A nossa aula ficou um pouco curtinha, o prof de Química empolgou aí, e a nossa aula ficou um pouco mais curtinha hoje, mas tudo bem. E aí, o que eu queria já colocar aqui para vocês? Foi bom que eu já fui anotando a presença, então eu já sei que a galera está aí, linda, maravilhosa para a nossa aula, já vou colocar aqui meu material. Vocês estão vendo meu material, não? Sim, está aparecendo. Apareceu? Maravilhoso. E aí nós vamos começar falando de Idade Média. Primeira coisa, eu vou fazer uma transição entre Império Romano e Idade Média, vou nos localizar, então a gente vai entender esse processo, ok? Então vocês vão ver que hoje eu vou retomar um pouquinho de Império Romano e vou avançando para a Idade Média. E aí eu queria enfatizar um aspecto para vocês, que é o seguinte: Idade Média cai muito no Enem, mas cai muito, mas cai com força. Aquele povo do Enem ama a Idade Média. Então, capricha nesse conteúdo nosso de Idade Média. Eu estava preparando a aula de vocês hoje à tarde, e aí igual vocês sabem que eu gosto de trazer as questões do Enem para a gente ir fazendo juntos, que é importantíssimo a gente fazer as questões para ir pegando o jeito lá, o vocabulário, os macetes das questões. E eu selecionei só hoje, 20 questões só do Enem sobre Idade Média. 20 questões. Em média, gente, caem 2, 3 por ano. Isso é muita coisa. Porque no Enem, o que acontece? Tem conteúdo que às vezes não cai nada no ano, tem conteúdo que às vezes cai 2. Agora, de história geral, que é a nossa praia, o que mais cai é a Idade Média. Cai muito mesmo. Então, realmente, a gente vai caprichar bastante aqui na Idade Média para a gente brilhar no Enem. E aí eu comecei com algumas tirinhas aqui, eu vou falar das tirinhas, mas eu quero localizar a gente num negócio que eu adoro, que é a tal da linha do tempo. Eu acho que isso é mania de professor de história. Consegui. Mania de professor de história, a tal da linha do tempo, mas eu acho fundamental para a gente se localizar no tempo, entender o que está rolando. Então, olha aqui a linha do tempo que eu coloquei aqui para nós. O que rola? Os 4 períodos mais importantes, de onde a gente começa. Vocês estão vendo que eu não estou voltando lá atrás. Se alguém lembra ainda da nossa única aula presencial, eu fiz uma referência de linha do tempo para vocês. Alguém lembra disso? Aquela aula que parece que tem uns 10 anos, né? Que a gente está nesse pandemônio. E aí eu lembro que eu fiz uma linha do tempo e fui... Foi minha primeira aula, nossa única aula presencial, não foi? Eu fiz a linha do tempo e aí eu fui colocando para vocês essas referências que eu acho importante a gente saber se localizar. Então, onde é que a gente começou o nosso estudo? Aqui, ó, nos primeiras civilizações
da antiguidade. E aí, gente, como o nosso tempo é curto, não dá para a gente estudar tudo, não tem jeito. Então, a gente faz escolhas, e a minha escolha para vocês é naturalmente aquilo que cai na prova do Enem. A gente vai bem objetivo naquilo que cai na prova. Então, vocês vão reparar aqui, ó, que quando eu estou mostrando antiguidade, a idade antiga, o que a gente estudou da idade antiga? Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Sobre os outros povos da antiguidade oriental, Mesopotâmia, Egito. Egito é ótimo, né? Delicioso de estudar, mas é muito, muito, muito raro de cair. Não Grande, costuma cair. Quem falou comigo? Que eu não ouvi. Pedro? Não, porque eu acho que a maior tipo, de história, assim, para estudar é Egito, né? Não é legal demais, Pedro? Eu curto demais, eu acho uma delícia, assim. Quem dera se caísse do Enem, a gente ficasse estudando mais sobre o Egito. Eu acho que ia ser muito Verdade. legal, não é? Mas não cai, não adianta. A gente aqui está sendo muito objetivo. E aí, Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, foi o que a gente estudou até agora, com ênfase na ideia de cidadania, na democracia, na construção dos direitos. A gente falou isso muito, que é o que o Enem cobra dessa Antiguidade Clássica. E aí a gente vai já fazer uma transição hoje do Império Romano. O Império Romano, ele entra em crise, ele vai acabar desmoronando e dando início à Idade Média. E aí a gente vai começar a entender, a discutir sobre a Idade Média hoje, ver essa transição sobre a Idade Média. Depois, e aí eu já queria destacar para vocês aqui alguns aspectos que vêm na sequência Idade Moderna. E aqui na Idade Moderna tem algumas coisas importantes, assim, olha, como a Reforma Protestante, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, a gente vai chegar lá. E tem o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural foi um movimento cultural, científico, artístico, foi uma grande explosão de ideias, um movimento incrível que começou na Itália e que se espalhou e que tem figuras interessantíssimas, super famosas, como Leonardo da Vinci, como representante desse movimento aqui do Renascimento Cultural. E essa galera do Renascimento Cultural que deu nome à Idade Média. Então, a gente vai avançar um pouquinho, entender esse nome Idade Média, porque o nome Idade Média é estranho, né? Porque simplesmente é assim, o período do meio. É quase aquele período que não tem valor, que não tem importância. Porque você tem a Antiguidade Clássica, a Grande Grécia, a Grande Roma, a Idade Moderna, que é a época da modernidade, dos avanços, da tecnologia, da ciência, é a época das grandes navegações, quando os europeus vão cruzar o Oceano Atlântico, que era uma grande façanha. E, de repente, no meio tem Idade Média, tipo, o que significa essa coisa da Idade do Meio? Então, a gente vai entender esse conceito para poder entender o significado, porque tem uma visão bastante negativa sobre a Idade Média. O que pega? Essa galera, tipo Leonardo da Vinci e seus companheiros, que eram grandes inventores, engenheiros, arquitetos, artistas de todos os sentidos, eram pessoas realmente incríveis e que sabiam que estavam fazendo algo incrível e viam um momento de efervescência cultural na Europa. E aí, essa galera olhava para o passado recente deles, da Idade Média, e falava assim, nossa, a Idade Média foi uma época péssima, era cheia de guerra, cheia de doenças, foi o período da peste negra. E aí, eles tinham muito preconceito em relação à Idade Média. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Vocês já ouviram essa expressão, Idade das Trevas, para falar de Idade Média? Me conta. A ideia de falar que a Idade Média era uma época de obscurantismo, de treva. Já ouvi falar já. Já ouviu? Ah, que maravilhoso. E aí,
Essas figuras aqui do iluminismo é que falaram isso. A Idade Média é um período de trevas. Lá tudo era ruim. Bom é na Idade Moderna. Agora, a minha pergunta para vocês é: será que essa classificação deles de falar que a Idade Média, que era só um período do meio entre duas eras gloriosas, que era a Antiguidade e a Idade Moderna, realmente foi um período de trevas e tanto atraso assim? Realmente foi tão ruim? Será que essa classificação deles foi uma classificação justa? Ou eles deram uma forçada na barra? Que imagem que vocês têm sobre a Idade Média? Eu acho que realmente a Idade Média foi um período muito ruim, porque as pessoas eram muito, eu acho que naquela época iam muito pela religião, né? Qualquer coisa que aparecia, a pessoa já ficava assustada. E não tinha o hoje, né? Se a gente for avaliar, não tinha ciência hoje para comprovar, para as pessoas terem sua própria opinião. Boa, Eduarda. Ótimo. Realmente era uma época dominada pela religião, e não tinha a visão da ciência que a gente tem hoje. Então, a gente tem realmente um período bastante difícil, são 1000 anos de história, de um período bastante difícil, com bastante guerra, mas a gente vai ver que também houve um desenvolvimento, também teve um desenvolvimento de algum conhecimento lá na Idade Média. Então, a gente vai ver assim, em parte, é isso mesmo, era um período bastante difícil. Mas, em outros aspectos, e aí a gente vai pensar a Idade Média não como um grande bloco de 1000 anos, porque 1000 anos é muito tempo, né? É um período muito longo para um período histórico, assim. Então, a gente vai pensar a Idade Média em alguns períodos realmente mais sombrios, marcados por guerra, com pouca referência de conhecimento científico, e em alguns momentos a coisa começa a melhorar e ficar mais interessante. Então, a gente vai começar discutindo exatamente para isso, e eu trouxe para vocês 3 tirinhas que eu adoro, que é do personagem, eu não sei se vocês já viram, que é o personagem Agar. É uma tirinha antiga, mas eu acho ela, assim, deliciosa. E o personagem Agar, é como se ele fosse um cara da Idade Média e ele era um viking, um personagem viking lá do norte da Europa, que vai representando episódios da Idade Média e tal. Então é super legal para a gente pensar a Idade Média a partir desse personagem Agar, que é esse que usa esse chapéu aqui de chifre. E aí eu já vou dar um spoiler para vocês. Todo mundo já viu, de alguma forma, referência aos vikings em série, em filme, aparece muito, né? Que eles eram grandes navegadores, grandes guerreiros, e que eles usavam esse chapéu de chifre. Mas o spoiler histórico eles nunca usaram chapéu de chifre. Todo mundo mostra no cinema, nas séries, eles de chifre, mas eles não usavam. Todo mundo já viu essas referências de viking com esse chapéu de chifre? Mas aí é só curiosidade histórica. Eu já. Sim, tem aquele desenho lá, Como Treinar Seu Dragão. Boa, Eduardo, é isso mesmo. Como Treinar Seu Dragão. É ótimo, né? Eu adoro desenho, eu sou igual criança, gente. E é isso mesmo, mas os vikings não usavam chapéu de chifre, tá? Vocês podem aproveitar e gastar aí com a galera, que é coisa do cinema, invenção do cinema, eles não usavam. Mas aqui na tirinha o Agar usa, porque é uma brincadeira mesmo com os vikings. E aí começa com o primeiro diálogo, que o Agar está conversando com o filho dele. O filho dele chamava Sortudo, aqui na tirinha, chama Sortudo, né? E aí o Agar pergunta assim, olha, que horas são, Sortudo? O menino responde assim, 12:00, Agar. E aí o Sortudo suspira e fala, é chato viver na Idade das Trevas. E aí a gente repara que os quadrinhos aqui estão todos pretos, né? Escuros, não aparece. E o Sortudo, ele é uma figura, um carinha super interessante, super estudioso, super diferente da imagem que a gente tem de um homem medieval, de uma pessoa que viveu na Idade Média. E aí ele já começa criticando essa ideia
de como seria chato viver na Idade das Trevas, porque seria tudo obscuro. E aí é para a gente questionar isso mesmo. Será que era tudo obscuro? Será que todo o período da Idade Média foi marcado por um obscurantismo, por uma falta de conhecimento? A gente sabe que tinha muita coisa que sim, mas para a história é fundamental que a gente tente pensar cada contexto histórico de acordo com as suas próprias características. E a gente não cometa o erro de querer julgar o passado pelos valores que a gente tem nos dias de hoje, pela nossa referência. Então, a gente tem que tentar entender o passado pelo contexto que eles estavam vivendo. Quais eram as dificuldades, como é que era o contexto que eles estavam vivendo. Faz sentido isso? Faz. Faz. Achar que tá parecendo Asterix e Obelix. Ah, boa! Eu adoro Asterix e Obelix também. Nossa, é muito ótimo. bom. É muito bom. Eu me divirto com Asterix e Obelix. Desde nova, eu tinha que fazer história mesmo, porque desde nova eu rolava, eu ficava vendo aquelas revistinhas, o livrinho, né? E eu achava aquilo o máximo. É coisa de quem gosta de história, gente. Vamos combinar. E aí, então eu vou continuar aqui na tirinha para a gente continuar pensando a Idade Média. Olha o sortudo, o que ele fala? Acho que o mundo é redondo. Na Idade Média, eles achavam que o mundo, que a Terra era quadrada. Na maior parte do tempo, eles tinham ideias absurdas sobre como era a Terra, mas de um modo geral. Eles pensavam na Terra sendo quadrada, ela poderia acabar em abismos cheios de monstros. E para a Idade Média... Pode falar, Pedro. Eles também pensavam que a Terra era o centro do universo, né? Ah, boa, Pedro. Que a Terra era o centro do universo, que o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra. Perfeito. E a Terra era o centro do universo, e além da Terra ser o centro do universo, sabe o que era o centro do centro? Jerusalém. A cidade de Jerusalém era o centro do universo. Porque como a concepção era religiosa, o que eles pensam? Jerusalém, que é a terra onde Cristo, né, viveu, fez a sua pregação. Então, ali é o centro do universo, porque o olhar era religioso. Se a gente for pensar isso de uma forma metafórica, faz um certo sentido. Eles não estavam preocupados com com o planeta, com a física. Eles estavam olhando de um ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, a sua cidade, que é o centro da sua religião, do Messias, ele, de alguma forma, vai ser o seu centro do mundo. Faz sentido esse raciocínio? Tranquilo? Tranquilo. E aí? O sortudo, então, ele vai falar que acha que a Terra é redonda. E aí o H olha, enxerga tudo plano e fala assim, vou levar você no oculista. É claro que naquela época não tinha oculista, mas a zoação é um pouco que ele não consegue enxergar, porque era um conhecimento muito baseado naquilo que ele vê. Ele enxerga plano, o horizonte plano, e ele não consegue pensar além. Ele não consegue enxergar um conhecimento além disso. Quando a gente olha para a Idade Média e pensa nos recursos que eles tinham, aí você fala assim, ok, eles não tinham os recursos que a gente tem hoje. O triste, gente, é a gente ver movimento terraplanista em pleno século XXI. Gente falando que a Terra é plana, gente falando que, sei lá, coisas absurdas, eu nem sei que as coisas absurdas que esse povo fala. Que o ET jogou o coronavírus no planeta. Coisas absurdas que a galera fala. Vocês já viram esses absurdos? Esse do ET eu não vi, não. Não, Simone. Simone, eu vi isso outro dia, eu quase caí para trás. Gente que acredita que o vírus foi jogado no planeta pelos ETs para poder matar a gente e facilitar a dominação do planeta. Esse povo está vendo muito filme norte-americano, gente. Não é? Nossa. Ai, Deus. Filme Homem de Preto.
É isso. Ai, Deus! Não dá. Não dá. É inacreditável. E a Terra é plana. Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para ver quem acredita que a Terra é plana? Hoje, gente, não estou falando de Idade Média, hoje, século XXI. 10% da população dos Estados Unidos acha que a Terra é plana. Vocês conseguem conceber uma coisa dessa? E no Brasil não está longe, não. Tipo, 7%, eu acho. 7, 8%. Acreditam nesse papo de WhatsApp de que a Terra é plana. Ser humano e suas invenções. Mas beleza. A gente, então... Eu acho que essa porcentagem aí tem, então, acho que, sabe, um bom senso. Não sei se é bom senso, sabe? Uma lógica. Porque dependendo de como a pessoa foi instruída, dependendo da cultura, dependendo da informação que chega, ela conclui isso. E se a gente for levar em consideração na Idade Média, as pessoas também não tinham informação, não tinham ciência para comprovar também, né? Boa, Eduarda. Boa, gostei. Faz sentido. Não é para a gente ficar, né, caçoando. Depende da referência, da informação. Opa! Da referência de informação que a pessoa tem. Perfeito. Perfeito, você arrasou. Brilhou demais. Fez a prof pensar aqui. Perfeito. A gente tem que considerar muito essa referência, né? É que a gente fica pensando muito assim na difusão do conhecimento hoje, mas não é todo mundo que vai ter o acesso, né, a essa informação. Mas é porque a gente fica buscando a Idade Média como referência e é muito doido, mas é isso, é perfeito. E aí, sabe o negócio que você falou? Que é a ideia de anacronismo. Anacronismo é uma coisa muito séria na história e eu estou sendo um pouco anacrônica, que é você julgar o passado com os nossos valores ou julgar o outro com as suas referências, né? E aí, perfeito, a prof aqui caindo no anacronismo, mas é porque a gente fica muito espantado ainda com essas coisas. Mas perfeito. E aí, para a gente continuar pensando nisso, olha que interessante que você falou, Eduardo. A terceira conversa do que eu coloquei aqui para ele, que ele fala assim, olha, só existem 2 tipos de pessoas no mundo, os bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem? Com os não bárbaros. E aí ele vai fazer uma referência de vários aspectos da história, que é, por exemplo, os romanos se achavam muito superiores aos demais povos que habitavam a Europa e o mundo naquela época. Eles achavam que eles eram mais inteligentes, mais civilizados e realmente superiores na concepção deles. Então, o que os romanos falavam? Nós somos civilizados. Os outros são o quê? São bárbaros. Bárbaros, ou seja, são selvagens, não são civilizados, não são desenvolvidos, que é, obviamente, uma visão cheia de preconceito dos romanos em relação, por exemplo, o que seriam os vikings, o que seriam outros povos que habitavam a Europa na época, que não era só Roma e não era só a Grécia. E tanto os gregos quanto os romanos eram extremamente preconceituosos em relação aos outros povos. E aí eles usavam essa expressão de bárbaro. É que hoje em dia, às vezes, as pessoas usam bárbaro como um aspecto positivo, né? Para falar assim, tal coisa é bárbara, para falar que é incrível e tal. Eu acho que já está meio ultrapassado isso, eu não sei. Mas bárbaro, para eles, tem uma conotação super negativa, super preconceituosa para tratar os outros povos, para pensar a ideia de que ele está considerando outra cultura, simplesmente o fato de ser outra cultura diferente, ser considerado inferior. Por exemplo, a referência dos europeus com relação aos povos indígenas da América. Quando os europeus chegam aqui na América, portugueses, espanhóis, eles olham para os indígenas e falam o quê? Um monte de bárbaro, como se eles não fossem desenvolvidos, civilizados, como os europeus se achavam. Faz sentido? E isso é uma característica muito forte
que marca a Europa. Por exemplo, os cristãos durante a Idade Média vão ser dominantes na Europa, eles criam um mecanismo, assim, regras religiosas muito fortes, em que os não cristãos eram considerados pagãos, hereges, ou seja, era criminoso não ser cristão, e muitos eram perseguidos e mortos por causa disso, o caso dos judeus, por exemplo, e eles, então, essa ideia de que outras religiões eram coisas de bárbaros, de pessoas que não eram ainda desenvolvidas e que nem tinham o conhecimento, no caso deles, religioso. Então, são conceitos fundamentais para a gente começar a pensar a Idade Média. E aí, os membros aqui do Renascimento Cultural, como Leonardo da Vinci, que eu dou exemplo, mas vários outros, olhavam para a Idade Média com esse mesmo preconceito e falavam assim, olha, na Idade Média só tinha gente atrasada, porque eram muito influenciados pela religião, e eles não respeitavam essa cultura. E eles não pensavam que era simplesmente uma cultura diferente da que eles estavam valorizando, por exemplo, de valorizar o conhecimento, de valorizar a ciência, de valorizar a arte. E eles chamam a Idade Média de Idade das Trevas, de uma era de atraso. Mas muitas vezes esse chamar a Idade Média assim está muito carregada de preconceito de pessoas que estão querendo se diferenciar, mostrar que eram melhores, mais envolvidos, mais avançados do que a Idade Média. Faz sentido esse raciocínio? Ah, sim. Tranquilo? E aí eu trouxe uma questão do Enem, exatamente sobre isso, para a gente poder pensar e fazermos juntos. E aí, olha aqui, olha, vou ler o texto e a gente vai pensando no gabarito junto, beleza? Para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, pestes, fome, guerras sanguinárias, superstições, crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas, corteses, fadas, guerras honradas, torneios, grandes ideias. Ou seja, uma Idade Média má e uma Idade Média boa. Tal disparidade, tal diferença de apreciações com relação a esse período da história se deve. E aqui eu vou dar referência para vocês dessa aqui, ó, da letra A tradição iluminista. A tradição iluminista é um movimento que vem como consequência do renascimento cultural, a ideia de valorizar também a luz da razão, do conhecimento. Então, são ideias semelhantes, ok? A tradição iluminista que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos documentais que mostram tanto a realidade boa quanto a realidade má. Na letra B, ao Renascimento, que usou a Idade Média como contraposto aos seus valores racionalistas, de valorização da razão, ao desconsiderar o grande desenvolvimento cultural da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, gente, foram os últimos 500 anos da Idade Média. A gente divide a Idade Média em dois períodos, alta e baixa. Esse aqui foram os últimos anos. Letra C, a indústria de videojogos e cinema, que encontrou uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e realidade, construindo uma visão falseada, falsa, né, errada, do real. Letra D, ao cientificismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média, e ao marxismo, que denunciou o lado negativo do modo de produção feudal. O marxismo é a base das ideias socialistas. E a letra E, a religião, que com a sua visão dualista e maniqueísta do mundo, alimentou tais interpretações sobre a Idade Média. Maniqueísta é exatamente essa ideia, gente, entre bem e mal, certo e errado. Essa é a visão dualista e maniqueísta.
Olha aquilo que a gente falou já, o quanto que a prova do Enem pega no vocabulário, não é? Como é que eles... Eu acho que é a letra B. Letra B, boa. Ao Renascimento, arrasou, que usou a Idade Média como contraponto a valores racionalistas. Gente, tem uma coisa que é bastante humana, que é fazer o seguinte: no Renascimento, esses cientistas, artistas, querem se valorizar. E para se desvalorizar, em grande parte, eles desmerecem o período anterior. É claro que para eles faltava conhecimento. Hoje em dia a gente tem muito mais estudo, documentos, referências para saber sobre a Idade Média. Então, eles querem mostrar o quanto eles são diferentes da Idade Média, o quanto eles estavam inovando. Era aquilo do antropocentrismo? Nossa, perfeito, arrasou. Muito bem, já está gastando. Antropocentrismo. Perfeito, a ideia da valorização do ser humano, né? Da sua capacidade de pensar, da arte, da razão. Arrasou, perfeito. É exatamente isso. É o antropocentrismo em oposição ao teocentrismo. Teo é o quê? Deus. Então, na Idade Média, a gente tem uma cultura teocêntrica, Deus no centro, a valorização muito forte da religião. E no Renascimento, o antropocentrismo, a valorização do ser humano, do homem, mas do ser humano com a sua capacidade de criação, sua inteligência. Isso vem diferente no Renascimento. Fez sentido? Fez. Tranquilo? Então tá. Tranquilo. E aí, gente, eu trouxe uma linha do tempo, então, um pouco mais detalhada da Idade Média para a gente se localizar. Ah, uma coisa antes que eu esqueça, eu mandei lá no nosso grupo, no Zap, esse PowerPoint que eu estou mostrando para vocês. Eu estou começando um PowerPoint novo agora, já o de Idade Média. Ele está lá na pasta do grupo e eu coloquei a lista lá com as 20 questões de Idade Média que eu vou discutir com vocês. A gente fez uma, vou discutir as próximas. As questões já estão lá, então se alguém quiser pegar, tiver um tempinho ali, quiser ir fazendo e vendo, esse material que eu vou provavelmente usar quase que o mês de agosto todo. Beleza? Aí eu já deixei lá para vocês, para quem tiver um tempinho e puder lá já mexer. O que eu coloquei aqui, então, para a gente ter referência da Idade Média? Ela começa oficialmente no ano de 476 depois de Cristo. Tudo aqui é depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo nasceu durante o Império Romano, na região, né, de Jerusalém, que era uma região dominada pelo Império Romano. Então, a gente vai falar um pouquinho do surgimento do cristianismo na próxima aula, e aí a gente vai ver que já estamos aqui considerando o calendário cristão, ok? E aí, então, a Idade Média começa em 476, quando o último imperador de Roma foi deposto, e o Império Romano ele foi invadido por diversos povos. Depois eu vou mostrar para vocês quais são esses povos. Aqui é para a gente ir se localizando. E a Idade Média dura, então, quase 1000 anos, vai até 1453. É uma das referências históricas que a gente usa para marcar o fim da Idade Média. Também tem historiador que considera a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Eu, particularmente, até prefiro 1492. Eu acho que faz mais sentido para a gente que está aqui na América, né, considerar esse evento como um evento que marca o final da Idade Média, ok? Mas por que pode mudar isso? Porque são referências históricas que a gente usa para marcar o fim de uma era e o início de outra. Por quê? Porque os historiadores tentam fazer essa divisão dessas idades históricas para facilitar. Então, pega um período que tem características mais ou menos semelhantes e junta para facilitar o estudo. Então, se eu chegasse para alguém que estivesse vivendo lá no ano 800 ou 1347 e falasse assim, como é que é viver na Idade Média?
A pessoa não vai saber do que eu estou perguntando, ele não sabe que ele está na Idade Média. Essa divisão de Idade Antiga, Idade Média, Moderna, ela foi feita muitos anos depois pelos historiadores que estudam o período e tentam organizar esse período, tá? Então, mas é bem aproximado, não é uma referência muito fechada. Faz sentido isso? Tranquilo? E aqui, então, eu pus acontecimentos importantes da Idade Média, que vamos falar sobre eles depois, as cruzadas, o principal surto de peste bubônica, conhecido como peste negra, Guerra dos 100 Anos e tal. E aqui eu dividi a Idade Média em dois grandes períodos. Eu não, né, gente? Os historiadores. Que dura a alta Idade Média, que são os primeiros 500 anos, e a baixa Idade Média, os últimos 500 anos. Prof, eu preciso decorar isso? Não, não preciso decorar nada disso. Na história, a gente precisa de ter referência das datas. Você precisa ter uma noção de quando que esses períodos históricos vêm em sequência. A gente precisa ter uma noção dessas datas, desses períodos, para você saber se localizar. Não precisa de decorar isso. Nenhuma questão do Enem vai cobrar que você decore essas datas, ok? A única coisa que a gente precisa ter é uma referência da época. O mais importante é entender a história como um processo, que é aí que é o mais importante, que a gente vai entender esse processo histórico, ok? Então, por hoje, o que eu queria destacar para a gente poder pensar? Não vou avançar para outro conteúdo não, para a gente desenvolver na próxima aula. A gente entender a Idade Média como um longo período de 1000 anos, que tem características diferentes ao longo desse processo. Muita coisa vai acontecer em 1000 anos. E a gente vai ver que a vida aqui, ó, no século XV, século XIV, é muito diferente da vida aqui no século V, século VI. E aí a gente vai entender esse processo histórico e o processo histórico que fez acabar o Império Romano, que era um império tão grande, tão poderoso, como que o império acabou, e aí esse fim desse império inaugurando uma nova era histórica com características sociais, econômicas bastante diferentes. Ok? Então, para hoje, para a gente fechar, esse raciocínio mais temporal, essa localização e o conceito de Idade Média. Tá de boa? Tá? Sim. De boa? De Sim. verdade? Sim, sim. Sim, sim. Então tá. Então, quem tiver um tempinho, tem material lá para vocês, para quem quiser e puder dando uma olhada. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o cristianismo e o que aconteceu para o Império Romano acabar e a Idade Média começar. Beleza? Aí a gente já vai mergulhando as características de Idade Média. Tranquilo? Tranquilo. Ô, gente, então é isso. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui firme e forte essa hora da noite. Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem.